Bom dia, graça e paz, mais um dia aí na presença do Senhor, um dia maravilhoso que Deus fez para nós. Depois de ter compartilhado sobre santificação, eu achei importante a gente falar sobre como se defender das ciladas do inimigo, da armadura de Deus, com a armadura de Deus. Deus ministrou muito ao meu coração, eu fui atrás do estudo, de buscar cada componente dessa armadura. Deus falou demais ao meu coração. Como assim, eu tenho certeza que Ele ainda vai falar enquanto eu estiver compartilhando com vocês, porque a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes. Ela é viva, ela é eficaz e ela jamais volta vazia. E eu espero que assim como Ele ministra em vocês, continue ministrando sobre a minha vida. O texto base que eu vou ler está em Efésios 6, dos versículos 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O livro de Efésios, lá em cima, ele vai falando sobre os deveres dos pais e filhos, os deveres de escravos e senhores, e por fim ele começa exatamente isso: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. A armadura de Deus, ela é algo para nos abençoar de uma forma muito poderosa, para nos guardar, para que possamos nos defender dos ataques do maligno, assim como, abre aspas, atacar evangelizando as pessoas que estão perdidas, as pessoas que precisam de Deus. Eu quero começar indicando um livro que ele é tido como ficção espiritual. São 2 livros, parte 1 e parte 2, mas é uma ficção tão grudada com a verdade que chega a ser assustadora. A primeira edição desse livro foi feita em abril de 1990. De lá para cá teve várias edições. Eu tenho os 2 livros. E é este livro: Este Mundo Tenebroso. Eu quero compartilhar com vocês, antes de falar, 2 partes muito importantes. Lembrar que essa cidade é uma cidade pequena, o contexto dela, uma cidade cristã, aonde começou a se formar uma nova ordem, um novo governo, uma nova forma de governo. Eu não lembro mais todos os personagens como eram. Então eu lembro apenas da pessoa que era redator do jornal, né, essa é a imprensa do local, e o pastor local, né, o pastor da igreja local. E tem o tal do Rúmel, que eu já não lembro mais, mas ele era, eu não sei se ele era o prefeito da cidade, eu não lembro direito. Mas, aliás, Brumel. Mas ele começa conversando com, né, a primeira conversa, ele está tendo a conversa com o diretor, do redator da imprensa, né, do jornal local. E ele começa conversando e ele não vai, o Marshall, que é o novo redator, não vai entendendo direito onde é que ele está querendo chegar com a conversa. Lembrando que
Não, vamos continuar, né? E aí ele fala bem assim. Houve algum problema lá, e aí ele foi conversar com a... o Marshall estava com muita raiva, né? O Marshall era uma pessoa correta, mas ele não servia a Deus, ele não tinha compreensão do mundo espiritual. E ele não estava entendendo direito na conversa o que ele queria falar, o que o tal do Bruno estava falando, em relação à antiga redatora, que foi feita uma cilada para ela, e ela foi acusada de coisas que ela não fez e foi presa. Aí ele vai e começa assim, mas Marshall não estava certo de compreender o que ele estava tentando, o que o tal do Bruno estava tentando explicar para ele, ele não estava conseguindo entender. Mas ele estava com raiva do que aconteceu, porque ele sabia que a pessoa era a antiga redatora era inocente. Aí ele fala assim, nem mesmo estava certo de ter ouvido tudo que fora dito. De repente, ele se sentiu muito fraco e não conseguia descobrir onde sua raiva fora parar tão depressa. E que dizer das suas suspeitas? Ele sabia que não acreditava em tudo que aquele sujeito estava dizendo. Não acreditava. Sabia que Bruma havia mentido a respeito de não estar no festival. Mas havia mesmo? Ou será que não ouvi direito o que ele disse? Ou onde é mesmo que estávamos? Vamos lá, Rogan, você não dormiu direito a noite passada. E ele, ou seja, ele começou a ficar confuso. Marshall olhou bem nos olhos cinzentos e atentos de Bruma e sentiu-se meio amortecido, como se estivesse sonhando. Marshall, disse Brumel, espero que compreenda. Agora que você compreende, não é? Marshall precisou obrigar-se a pensar e percebeu que era mais fácil se não olhasse diretamente nos olhos de Brumel por um momento. Era um começo idiota, mas era o máximo que conseguiu pôr para fora. É sim, Alf, acho que percebo o que quer dizer. Suponho que agiu corretamente. E aí ele vai falando com o tal do Marshall e vai dizendo que a antiga redatora, ele saiu de lá, aliás, o antigo redator saiu de lá porque ele havia molestado uma criança, ou seja, aquela foi a estratégia usada por Satanás para tirar aquela pessoa do caminho da cidade, porque o plano dele era tomar aquela cidade, que aquela cidade não servisse mais a Deus. E quando fala cidade, se fala pessoas. Depois ele foi conversar com Hank. Hank era o pastor da igreja, o novo pastor da igreja. Alguém tinha pichado a casa do pastor, né? O novo pastor. E o tal do Bruno foi lá conversar com ele novamente. E ele começa a querer que o pastor vá para o lado dele. Começa a reconsiderar algumas coisas e tudo. Aí o pastor fala assim para ele. Porque o Bruno bota ele para a parede dizendo que as pessoas estão ali para ajudar, que todos ali, igreja, escola, imprensa, estão para ajudar as pessoas da cidade. Não para colocar um percalço entre todos e a comunidade. Aí o pastor responde para ele assim, eu prego o evangelho de Jesus Cristo. E há um bom número de pessoas que apreciam esse fato. Onde exatamente está o percalço de que você está falando? Bruno está ficando impaciente. Hank, aprenda a lição com o último pastor, ele cometeu o mesmo erro. Veja o que lhe aconteceu, ou seja, veja, o mesmo erro, pregar o evangelho. Aí o pastor respondeu, foi o que fiz, aprendi com ele. Aprendi que tudo que preciso fazer é desistir, guardar tudo, esconder a verdade em alguma gaveta para que ela não ofenda a ninguém. Então estarei bem, todo mundo gostará de mim e seremos uma família feliz novamente. Aparentemente Jesus estava enganado. Ele podia ter conservado uma porção de amigos se estivesse omitido e feito jogo político. Mas você quer ser crucificado? Fala de Brumel. E a resposta do pastor.
Eu quero salvar almas, quero convencer pecadores, quero ajudar os crentes recém-convertidos a crescer na fé. Se eu não fizer isto, terei muito mais a recear do que você e o resto do conselho. E aí começou de novo a questão de ele querer convencer o pastor de que não deveria fazer isso. Aí, no final, Brummel falou que eles iam conversar novamente, que ele estaria lá, que o conselho, né, estaria aconselhando alguém, depois ia a reunião, perguntou se o pastor já tinha... O pastor perguntou se já tinha aconselhado, o pastor perguntou para ele se já tinha aconselhado alguém na vida, ele disse que não. E aí ele disse que tinha que pensar nos desejos dos outros, o tal do Brummel. E aí ele coloca assim, que ele desligou ruidosamente, ou seja, tudo isso era no telefone, e enxugou o suor das palmas das mãos. Ok, agora vamos ver por trás o pano de fundo. Se alguém pudesse tê-lo visto, a impressão inicial não teria sido tanto a sua aparência de réptil verrugoso, mas a maneira pela qual seu vulto parecia absorver a luz e não refleti-la, como se ele fosse mais uma sombra do que um objeto, um estranho buraco animado no espaço. Mas esse pequeno espírito era invisível aos olhos humanos, invisível e imaterial, vagueando sobre a cidade, virando deste lado e daquele, guiando pela vontade e não pelo vento, as asas rodopiantes propelindo o corpo, vibrando num borrão acinzentado. Por que eu li essas 3 partes? A maior conquista de Satanás é a família, porque a família é um projeto de Deus. Mas se ele só atacar a família, não adianta para ele, ele tem que atacar todas as frentes. E quais são as frentes? Governo, escola, igreja. Então, de repente, a gente não se preocupa mais com as vidas que precisam ser salvas. A gente se preocupa com a forma como o templo está bonito, se as pessoas estão felizes, se estão contentes comigo. Então, no final de tudo, a família está toda destruída porque a gente não busca mais a Deus verdadeiramente. Esse início esse primeiro tema, esse tema nessa primeira parte que eu falei, eu fiz questão de ler esse livro. Se vocês puderem buscar o livro para ler, é muito bom. Orem, porque é uma batalha espiritual para você orar, para você ler, porque já te abre muita coisa nos olhos espirituais, né? Mas eu fiz questão de ser diferente antes de começar a entrar na armadura, para que nós possamos refletir aonde nós estamos e como é a guerra dessa milícia, porque é uma guerra espiritual contra demônios, autoridades e potestades. É interessante quando está no versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vê que existe uma hierarquia demoníaca. Isso quer dizer que eles são muito organizados. Precisamos abrir a nossa mente e entender o que Deus quer falar conosco. Eu já avancei demais nesse vídeo, vamos apenas orar. E eu quero que você reflita hoje, leia o texto e ore para que Deus abra a sua mente, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. E se puder, busque esse livro. Deus maravilhoso, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa palavra e obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, Deus, para entender o que o Senhor quer de nós, para entender o que é ao nosso redor e para entender como o Senhor nos guarda e como o Senhor nos fortalece. Obrigado, Deus, proteja cada um de nós e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos estar sempre na presença do Senhor.